Meu nome é Márcia, sou formada em Pedagogia e especialização em Educação Especial, Docência no Ensino Superior e EAD as Novas Tecnologias. Irei apresentar o meu plano de ação, cujo tema: observação em sala de aula, frequência escolar e aprendizagem. Irei falar primeiramente sobre observação em sala de aula. A observação em sala de aula é feita da seguinte forma: a gente, na HA do professor, conversamos com o professor que iremos fazer observação em uma das suas aulas. Tudo isso para que o professor não se sinta intimidado, né? Que ele se sinta à vontade na hora da observação, né? Se sinta mais acolhido. Então, nós combinamos uma data, né, com o professor e no dia combinado, a gente vai até a sala de aula, levamos a nossa ficha, né, de observação e entramos na sala de aula e avisamos os alunos que iremos permanecer ali por um pequeno período, no qual iremos observar, né, aquela aula. E então a gente senta lá, né, no fundo da sala de aula e começamos a fazer as devidas anotações, né? Cujo foco principal dessa observação, né, será verificar alguns pontos, né? Como, por exemplo, a interação dos estudantes com as atividades propostas, né? Se eles demonstram a compreender os conteúdos, se eles estão atentos e engajados à aula, né? Averiguamos em relação à gestão do tempo, como está organizado o tempo da aula, se estão reservados períodos de duração suficiente para os alunos fazerem anotações, exporem as dúvidas, né? Debaterem e resolverem, no caso, as atividades propostas. Também observamos a metodologia, as estratégias e recursos utilizados, se está de acordo com o plano do trabalho docente do professor e o LRCO, né? Se o professor faz uso de metodologias ativas ou recursos que possibilitam, né, atividades e problemas propostos, né, a aprendizagem ativa dos estudantes. Observar se as atividades e os problemas propostos são desafiadores e proveitosos para que os alunos, né, ou se para uns foi muito fácil e para outros muito difícil. Observar se está sendo feito o uso da aula, né, a sala de aula invertida também, que é um outro tipo de instrumento que o professor pode estar utilizando ali, né, na questão da aula invertida, né? Onde os educandos recebem antes o material e na aula o docente é o mediador para tirar as dúvidas e propor atividades. Se faz uso de laboratório rotacional, né, onde o professor divide a turma em 2 grupos, com apoio do professor, depois troca os grupos e os 2 fazem as atividades. Verificar se o professor apresenta objetividade na mediação dos conteúdos propostos e mantém uma comunicação adequada, né, a série ou ano. Se o professor apresenta vínculo com os estudantes, isso é muito importante, com os estudantes proporcionando momentos de aprendizagem colaborativa, né? Ao finalizar essa observação, a gente, num outro momento, vamos dar um retorno para o professor. Ou seja, na HA, de acordo com o cronograma da escola, nós vamos levantar primeiramente, informar o professor os pontos positivos, né, observados naquela aula, fazendo elogios, né, para ele, e depois nós temos o feedback formativo, né, no qual nós demonstramos para o professor os pontos de atenção que precisam ser melhorados para que haja melhoria na qualidade do ensino. Vamos falar agora um pouquinho sobre a frequência escolar. Como que é realizada a frequência escolar? A frequência escolar, a gente faz um levantamento
sobre os casos de baixa frequência, no qual a gente extrai dados do BI e também do LRCO, e temos também a pasta de registro, aquela que o professor leva na sala, né? Ou leva na sala, ou o aluno monitor busca e faz a chamada ali diariamente para a gente ter um controle sobre a questão dos alunos que estão faltando esporadicamente. Aqueles alunos chamado pula-pula, que é aquele aluno que vem um dia, falta outro dia, né? E após a gente identificar a questão dos alunos faltosos, a gente logo em seguida, a gente inicia a busca ativa, com procedimentos, né, via telefone. Nós também temos a questão do WhatsApp, e-mails, né? E por último, nós temos a questão da carta registrada no endereço informado da matrícula, no ato da matrícula. Essa busca ativa, quando ela obtém um resultado, a gente convoca o responsável, né, para estar vindo na escola, porque a gente vai estar passando todas as orientações para esse responsável, a questão do número elevado de faltas, né, do aluno, que pode vir provocar uma reprova, né, no final do ano, em decorrência dessas faltas, do número elevado de faltas, e também tem a questão da evasão escolar. Então, a gente deixa ciente os responsáveis sobre essa questão. A gente pede para eles estarem assinando um termo de responsabilidade, no qual esse termo deixa eles ciente a questão da reprova, para que no final do ano não tenha aquela questão assim, eu não fui avisado sobre que o meu filho estava faltoso e por conta disso ele, né, está assim, né, passa às vezes até por uma questão de reprova por conta da quantidade de faltas, um número muito alto. Quando nós não temos o sucesso nessa questão aí, fazemos todos esses tipos de busca ativa e não obtemos sucesso, a gente insere esse aluno no SERP, que é a rede de proteção, né? E a partir desse momento, a gente fazemos aí, no mínimo, 3 busca ativa, né? Antes de inserir ele no SERP. Depois a gente insere lá onde a gente coloca tudo que foi realizado em relação a essas buscas ativas, e para que posteriormente esse aluno vai ser repassado para o conselho tutelar, né? Onde a escola envia um ofício, também justamente com a questão aí desses alunos após inserido no SERP, a escola envia um ofício para o conselho tutelar tomar, né, as devidas providências. E nós também sempre estamos realizando ações, né, nesse sentido aí, para que não tenha muito essa questão de faltas, né, como por exemplo, assim, divulga em redes sociais, oficiais da escola, vídeos, cartazes com o slogan assim, quem falta faz falta, tudo isso para conscientizar os nossos alunos sobre a questão da importância de frequentarem a escola assiduamente. Nós também temos a questão de dialogar nas salas de aulas, que a gente vai até a sala, sempre está falando sobre a questão do direito, né, as leis que asseguram o direito da educação. E nós temos também a questão da aprendizagem, né, que a aprendizagem ela é algo assim contínuo, que a gente acompanha no dia a dia ali da escola. Nós temos a questão que durante o pré-conselho de classe, o professor já repassa para nós a questão dos alunos que estão, né, com defasagem de aprendizagem, e a gente convoca os responsáveis, conversamos sobre o baixo rendimento escolar e colocamos esses alunos para que eles participem de projetos como Mais Aprendizagem, né, que é feito no contraturno. Acompanhamos também pelo BI, o LRCO, os lançamentos das avaliações trimestrais, no qual tudo isso é para a gente dar essa questão aí tá acompanhando esse processo, né, de avaliação aí dos alunos. E esse foi o meu plano de ação.